Apresentamos a seguir duas entrevistas extraídas do programa Terceiro Milênio. Nelas, o Dr. Evaristo de Miranda nos fala sobre a simbologia do ritual do batismo. O Padre Serginho Valle concluirá nos falando sobre a importância desse sacramento e seus efeitos na vida dos cristãos. Acreditamos que esse vídeo possa ajudar pais, padrinhos e catequistas a fazer do batismo um momento de transformação em suas vidas e a olhar com novos olhos as crianças que passam a ter em seu coração a vida de Deus. Batizar ou não o filho? Muitos pais preferem adiar esse rito de iniciação do catolicismo. Acham que não cabe a eles essa decisão, preferem que seja uma escolha do filho, no futuro, entrar nessa ou naquela religião. Mas um estudo mais profundo do ritual, com todos os seus meandros e significados, abre uma nova perspectiva, como mostra Evaristo Eduardo de Miranda, autor do livro Água, Sopro e Luz, Alquimia do Batismo, das edições Loyola. Segundo Miranda, os pais passam a vida preocupados em inserir os filhos em boa escola ou boa carreira profissional. Mas o mais importante é ajudar a criança a se inserir nela mesma. Esse é um papel importante do batismo. Ao batizarem um filho, os pais abrem mão da posse e entregam a criança para a vida, com direito à independência e à escolha. Há ainda o lado sagrado, a acolhida de Deus e a inserção numa comunidade. Do significado dos óleos e das velas acesas ao sal e à água usados na cerimônia, Evaristo de Miranda vai contar os detalhes do batismo e a sua experiência nesse ritual como pai de 4 filhos no programa Terceiro Milênio de hoje. Agrônomo formado em Lyon, com mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade de Montpellier, na França, professor da USP e pesquisador do Núcleo de Monitoramento Ambiental da Embrapa, é o entrevistado do filósofo Roberto Girola. Doutor Evaristo, como a Flávia dizia, o senhor publicou este maravilhoso livro, que foi publicado por Edições Loyola, que fala sobre o batismo. Afinal, o que é o batismo? O batismo, como foi dito, é o rito de iniciação de uma pessoa no cristianismo. É o rito iniciático da Igreja Católica. Mas esse rito não é somente assim um rito de conversão. Através desse rito, o pai e a mãe, a família, está abrindo mão de qualquer posse sobre essa criança, entregando a vida dela nas mãos de Deus, mas está também apresentando essa criança à comunidade, a qual vai ajudá-la no seu crescimento, e também está sacralizando essa vida que chegou. De certa forma, o rito católico do batismo incorpora o rito da apresentação no templo, incorpora elementos simbólicos do rito da circuncisão, como o apóstolo Paulo insiste muito, e também é uma sacralização, é um rito de purificação e de sacralização. Em seu livro, o senhor diz que o batismo é um caminho de inserção da criança em si mesma. O que isso significa? Hoje em dia, não é, os pais eles têm uma preocupação muito grande em inserir o filho na vida, não é? Que o filho tenha uma boa escola, que ele seja inserido na família, que ele tenha uma boa inserção numa boa profissão, num bom curso de inglês, na natação. Enfim, você se preocupa com a inserção do seu filho na vida, mas às vezes esquece da inserção que é mais fundamental, que é a inserção da criança nela mesma. Se a pessoa não entrar na posse do seu ser, se ela não for dona do seu eu, se ela não for ter a posse de si mesma, todas as outras inserções serão ilusórias, serão falhas, não é? Serão parciais. Inserir alguém em si mesmo é aceitar que essa criança não veio ao mundo para pagar dívida de ninguém, não veio ao mundo para realizar projeto de ninguém, ela veio para ter vida plena. E isso é uma coisa sagrada, é algo que não nos pertence. A nós a alegria de participar dessa vida, mas de forma alguma de dominar ou pior ainda, de possuir essa vida. Por que o senhor resolveu escrever um livro sobre o batismo?
Eu tive muitas razões para escrever esse livro, né? Mas, de um lado, uma certa preocupação, porque o rito do batismo da Igreja Católica é um rito riquíssimo, como eu dizia, que incorporou elementos simbólicos da circuncisão, da apresentação no templo. Tem 2000 anos que ele vem sendo construído, de uma riqueza simbólica muito bonita, um rito muito equilibrado, é uma verdadeira sinfonia de símbolos. E hoje em dia, às vezes, devido à pressa do celebrante, né, a família está preocupada, o salgadinho está esfriando, os padrinhos querem ir logo embora, você acaba sacrificando esse rito, reduzindo o rito, eliminando partes que não deveriam ser eliminadas, e o rito fica prejudicado na sua riqueza, e as famílias acabam não entendendo todos os símbolos que estão ali. Então, com a experiência do batismo dos meus filhos, onde felizmente eu pude fazer assim o rito pleno do batismo, com toda essa riqueza simbólica, eu achei, algumas pessoas também me sugeriram, que era melhor transmitir isso também para os outros, para que os outros pudessem participar melhor e vivenciar melhor esse rito. Poderíamos então explicar quais são as diferentes partes que compõem este rico ritual do batismo? Qual é a sua simbologia? Resumidamente, né, o batismo ele tem 4 momentos. O primeiro, que é o da apresentação da criança diante da comunidade e diante da igreja. Você nomeia o seu filho no espaço sagrado. Aquele nome que você deu no cartório, aquilo não vale muito, mas nomear diante de Deus vale muito. E você sinaliza essa criança. Esse é o primeiro momento, a entrada na igreja. O segundo momento é um rito de exorcismo, através do qual a família entrega essas crianças na mão de Deus, renuncia a qualquer posse, a qualquer desejo, não é, de tornar essa criança um objeto. Aceita que ela será um sujeito. Nesse rito, Deus arranca a criança dos poderes das trevas, né, e infunde nela o seu espírito. A terceira parte do batismo é o batismo com água, que é de uma riqueza simbólica enorme, não é? Essa água que simboliza a vida, a transformação, o equilíbrio, o casamento místico, enfim, é uma germinação da vida, né? E no fim, tem uma última parte no rito do batismo em que a criança será marcada em vários pontos para que ela viva e vibra na fé de Deus pelos 5 sentidos. Não só com a cabeça, não só com a palavra, mas com os 5 sentidos. Essa é a parte do rito final, onde a gente entrega para a criança energias muito sutis, energias ligadas à luz, não é? Ligadas ao som, ligadas à voz, ligadas à palavra. No rito do batismo, a criança recebe um nome, é nomeada. Qual é o sentido dessa nomeação? Bom, isso é fundamental, né? Para a Igreja Católica, se não for dito o nome da criança, não tem batismo. Você começa o rito perguntando qual é o nome da criança. Porque pelo nome essa criança vai ser evocada. Ela vai ser evocada pelo nome. Então o nome tem a ver com a vocação da criança. Mas também pelo nome a criança vai invocar Deus. Nós não dizemos em Pai, Filho e Espírito Santo. A gente diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, essa criança tem uma identidade. Deus vai ter uma relação pessoal com ela única, intransferível. Então o nome, de um lado, lembra a vocação, o evocar, e lembra também o invocar. E até para alguns, talvez o convocar, já que Deus convoca as pessoas para missões muito especiais e quem sabe se aquele neném não será convocado para um caminho extraordinário, né? Além do mais, a criança também, logo no início do ritual do batismo, é marcada com o sinal da cruz. Esse é um gesto que nós sempre vemos, mas talvez não entendemos o seu sentido. É o que você, ao fazer esse gesto aqui na testa, né, no lugar do terceiro olho, nas religiões do Oriente, não é? Você está levando para essa criança a marca de Deus, né? Em latim se fala Dominus Caracter, né? Você quer que essa criança esteja sinalizada, quer dizer, ela está recebendo o caráter divino, né? Nós estamos dizendo que essa criança tem um destino que lhe é próprio, né? Que não pertence a ninguém. E esse destino ela vai realizar plenamente nas mãos de Deus. Ela recebe a marca do cristianismo. A cruz também é norte, sul, leste, oeste, quer dizer, ela vai se orientar, né? Como o Cruzeiro do Sul está no nosso céu para nos orientar, na abóboda da cabeça nós também marcamos esse cruzeiro, quer dizer, a orientação dela vai ser a orientação de Deus. Uma coisa curiosa é que antigamente, nos batistérios da Renascença, assim, o batistério às vezes ficava fora até da porta da igreja, né? O batismo parece que deveria iniciar fora da igreja para depois entrar. A cerimônia se prolongaria dentro da própria igreja. Nisso há tudo um
um sentido que infelizmente às vezes é perdido hoje. Às vezes é perdido, mas hoje muitas paróquias fazem isso. Quer dizer, o padre anuncia para a comunidade o batismo, mas os padrinhos e os nenéns, as pessoas que vão ser batizadas, estão fora. Então ele vai lá fora, e é lá fora que é pronunciado o nome da criança no espaço sagrado, é lá fora que ela recebe o sinal, e depois disso eles entram pela porta da igreja, inclusive às vezes aplaudidos, né? É um símbolo muito bonito esse, ou seja, depois que a criança foi nomeada e sinalizada, ela entra na comunidade. Ela não veio ao mundo para entrar pela porta do pai, ela não veio ao mundo para entrar pela porta da mãe, ela veio aqui para entrar pela porta dela, pela porta da vida. Por isso que é uma besteira dizer, não, eu estou decidindo pelo meu filho. Pelo contrário, no rito do batismo católico, nós estamos dizendo e nos comprometendo a não decidir pela criança, a deixar ela ir pelo caminho dela. É um verdadeiro juramento sagrado que a gente faz de respeitar a vontade, o potencial, os desejos dessa criança. Não tem nada a ver com decidir por ela. Pelo contrário, você está decidindo para ela a liberdade. Doutor Evaristo, estávamos falando sobre o batismo das crianças. Por que batizar a criança quando ela ainda não compreende essa riqueza do batismo, e não quando ela é adulta? Porque nós, às vezes quando a gente vai ler o romance da vida de uma pessoa, a gente começa o primeiro capítulo, aí de repente a gente vai lá para a última página para saber um pouco como é que acabou, né? A Igreja Católica faz o contrário, né? Ela vai para a primeira página. Esse rito ele é muito mais amplo do que somente decisões ou opções de conversão. Você está envolvendo toda a família, toda a comunidade num compromisso, não é? Diante daquela vida que acaba de chegar. E você faz isso simbolicamente. Isso é diferente do batismo de adultos, que também se pratica na nossa igreja, que aí é marcadamente um batismo de conversão. Você já está na estrada, você já está no caminho e você decide fazer uma conversão, girar para um lado, para o outro, enfim, mudar a sua vida a partir do batismo, né? Um encontro com Deus, né? Vamos retomar então o ritual do batismo. Tem uma longa invocação dos santos durante o ritual do batismo. O que isso significa? Bem, é que quando a criança está entrando na igreja, ela está entrando na igreja local, é claro, na igreja da Vila Ré, da Vila Alpina. Ela está fazendo parte daquela igreja ali. Mas ela também está entrando na igreja do Brasil, na igreja da Itália, na igreja das Filipinas. Quer dizer, a criança está entrando na igreja terrestre. Mas não é só na igreja terrestre, que tem aí uns 3 bilhões de pessoas. Ela está entrando na igreja celeste também, que tem muitos bilhões de pessoas. Essa igreja que nos antecedeu. Então a criança não entra só na igreja terrestre, ela entra também na igreja celeste. E por isso, assim como nós chamamos padrinhos, pessoas para testemunhar e amparar essa criança, nós também chamamos pela comunhão dos santos, todos os nossos santos, para virem testemunhar da entrada dessa criança na igreja celeste e também para ampará-la, apoiá-la, né? A Igreja Católica tem milhões de santos, nos seus 2000 anos, ela tem uns 2.500, talvez, santos declarados, e eles são convocados para estar presente, porque ela também está entrando na Igreja Celeste. Continuando no ritual, nós temos ainda a unção no peito. Isso. Que é um gesto também rico de sentido, não é verdade? Exatamente, porque nós estamos agora levando a atenção sobre o peito da criança, quer dizer, o peito onde está a energia, a força, o coração, os sentimentos. Você está dizendo para a criança o seguinte, olha, aquele bercinho bonitinho, aquele quarto coloridinho, aquele móvel lá que tem em cima, não vá pensar que a vida é isso, não. Porque a vida é luta, você vai ter que combater, mas você vai ser um soldado do Cristo, você vai ser um atleta do Cristo. O Cristo vai te dar a tua força. A igreja se inspira dos gladiadores romanos que passavam óleo no corpo para que o adversário não conseguisse agarrar ele na luta, para que ele conseguisse escapar. Então a gente fala com esse óleo da unção que Cristo vai dar a força. A gente não promete que o adversário não vá passar a mão nas costas, na frente, mas não vai agarrar. Você vai escapar e vai ser vitorioso, porque você não está sozinho. A igreja, a fé, o Cristo vai caminhar com você. Depois da imposição das mãos, vem o ritual propriamente dito do batismo, onde entra um novo elemento que é a água. Aliás, no batismo entram vários elementos. É verdade. Né? O rito do batismo, ele progride do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e do gasoso para o energético. Da terra para a água, né? Da água para o ar, do ar para a luz. Nós temos então uma passagem aí para a água, realmente. Foi na água que aconteceram eventos bíblicos importantíssimos. O dilúvio, a travessia do Mar Vermelho, não é? O primeiro gesto de Moisés é um gesto terrível de salvação. Ele transforma a água do Nilo em sangue. Um gesto muito violento.
num clima de violência. E o Cristo não. O primeiro gesto do Cristo é numa festa, num casamento, ele transforma a água em vinho. E o último gesto do Cristo, antes de ir para a cruz, vai ser transformar o vinho em sangue. Ele não transformou a água em sangue como Moisés. Transformou a água em vinho, o vinho em sangue. Isso evoca que essa criança vai poder se transformar nessa vida pela graça de Deus, ela vai poder se transmutar. A vida pode sempre se reorganizar, sempre recomeçar. Nós nunca acreditamos na derrota da vida, mesmo diante dos pais difíceis, da família difícil, da profissão difícil, do fracasso, da doença, nós acreditamos nesse poder regenerador que tem no batismo, nessa graça de Deus que está sendo dada para essa criança, ela vai pela água poder sempre se regenerar e vinificar a sua vida, produzir um bom vinho com o passar dos anos. Depois disso, nós temos uma nova unção, uma unção perfumada desta vez. É verdade. Tem 2 óleos no batismo. O primeiro óleo é o óleo da força, né? Que nem o pessoal que faz halterofilismo, que passa óleo no corpo para exaltar a força muscular. Então esse primeiro óleo no peito é do combate, da força. Mas aí a gente abandona essa matriz, esse chakra, como diriam alguns aqui do peito, e progride para a testa. Isso é feito aqui no cimo da testa, ou aqui na testa ou no cimo da cabeça. É uma unção perfumada, é um óleo perfumado pelo bispo. Isso significa que essa criança vai ser um sacerdote, vai ser um rei, vai ser um profeta. Ele participa do ministério do Cristo, não é? Ele está sendo ungido, ele é ungido. O que quer dizer a palavra ungida? Quer dizer uma pessoa separada, reservada para uma missão. Quando a gente diz que a gente é cristão, é verdade, nós somos cristãos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos ungidos. E quando é que nós somos ungidos? No dia do batismo. No dia do batismo. É uma unção, não é, para uma vida em plenitude. E significa também a presença do bispo, quer dizer, esse selo através do bispo nesse óleo, né? Um novo gesto que tem no ritual do batismo, que talvez nem sempre é feito nos vários rituais que se praticam nas paróquias, é o gesto da veste branca. O que isso significa? Bom, o batismo é assimilado a um banho nupcial, um banho de casamento. Então, se você passou pela água e se banhou, se depois você se perfumou, que é a etapa natural depois de tomar banho, você se perfuma, então depois você se veste de veste branca. Por isso que o certo é levar a criança vestida de Mickey Mouse, de Pateta, de jeans. Ela tem que ir com roupas normais. E depois do batismo, ela vai se revestir de branco. Revestir implica 2 movimentos. De um lado, você tem que se despir, tirar a roupa. Quer dizer, tirar o triste adorno, como diziam os padres da igreja. Retornar ao Éden, não ter vergonha da sua nudez. Lembrar a condição que você veio ao mundo e que você vai sair desse mundo, a nudez. E depois se revestir de branco, quer dizer, o branco que simboliza todos os potenciais, a reunião de todas as cores. Esse menino não vai ser verdinho porque o pai quer, nem vermelhinho, nem roxinho. Ele vai ser da cor que ele quiser. O branco significa todo esse potencial. Eu acho bonito quando no Brasil, na passagem do ano, as pessoas se vestem de branco. Elas deviam relembrar o batismo. Ficar um minutinho nu diante do espelho, lembrar da sua condição, se despir e depois se vestir de branco para um ano novo que vem. Quer dizer, a esperança de todo o potencial, né? O batismo não é simplesmente o ato mecânico de levar o recém-nascido até a igreja num dia de festa. Muitos ignoram o sentido mais profundo desse verdadeiro ritual de iniciação do cristão. Ele é um rito tão importante e cheio de significados para o futuro da criança que o programa Terceiro Milênio vai voltar a abordar o tema hoje. Ontem foram explicados os porquês da acolhida na porta da igreja, do sinal da cruz feito na cabeça, da atribuição do nome, da unção do peito, do rito da água e da unção da cabeça. Hoje, Evaristo Eduardo de Miranda, autor do livro Água, Sopro e Luz, Alquimia do Batismo, das edições Loyola, vai explicar outros passos da cerimônia. Da veste branca ao ritual da luz, ao batizarem um filho, os pais abrem mão da posse e entregam a criança para a vida com direito à independência e à escolha. Ele é porta ainda da acolhida de Deus. Agrônomo formado em Lyon, com mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade de Montpellier, na França,
professor da USP e pesquisador do Núcleo de Monitoramento Ambiental da Embrapa, Evaristo Eduardo de Miranda, estudou profundamente o tema do batismo. Miranda é o entrevistado de Roberto Girola, editor das edições Loyola. Girola. Doutor Evaristo, é um prazer tê-lo novamente conosco. O que nos motivou a fazer essa entrevista foi esse livro, lindo livro, Água, Sopro e Luz, cujo subtítulo é Alquimia do Batismo. Acho que é realmente uma perspectiva original que o senhor apresenta nesse livro e que ontem temos visto acompanhando os vários momentos do ritual do batismo. Hoje vamos retomar os momentos que ainda faltam para terminar esse lindo ritual. Mas antes disso, rapidamente, gostaríamos novamente que o senhor nos dissesse o que é este ritual do batismo. O rito do batismo, né, é um rito muito antigo na igreja, 2000 anos, que foi sendo enriquecido com as culturas dos povos, com as práticas de cada comunidade. Ele, então, no caso das crianças, é um rito muito completo, porque ele recupera o significado do ritual que existia da apresentação no templo. É um rito de apresentação da criança diante de Deus e da comunidade. Ele é também um rito de circuncisão, ele retoma elementos simbólicos da circuncisão, da cisão, da separação, como foi dito, dos pais que abrem mão da posse sobre essa criança. Ele é também um rito de purificação por Deus, pelo fogo, pelos elementos. E ele é também, sobretudo, um rito de sacralização. Essa criança vista como espaço do sagrado, ela é nomeada no local do sagrado. Então é um rito de uma riqueza muito grande e é um rito através do qual é derramado e é dado para a criança e para as famílias a plenitude da graça de Deus sob forma de símbolos que vão do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e depois para coisas mais sutis ainda, que são as coisas energéticas e que é justamente as partes que nós vamos ver hoje. Nesse sentido, um momento muito importante do ritual do batismo é o ritual chamado da luz, né? Em que aparece no cenário desse ritual o Círio Pascal, que é um elemento muito importante da liturgia da Páscoa, né? E que volta nesse momento e ao qual que é um ponto de referência ao qual as crianças se referem, né, nesse momento, através das velas que são distribuídas depois para cada criança, acesa no próprio círio. O que isso significa? Como nós dizíamos, o rito do batismo, depois de ter tocado e trabalhado com o sólido, com a água no líquido, depois com o sopro do Espírito sobre a criança, ele passa agora para a parte energética, quer dizer, a luz é entregue às crianças. Na mitologia grega, o fogo foi roubado por Prometeu. No cristianismo, não. O fogo é dado às crianças. Esse fogo que é um lugar da manifestação de Deus, é uma das teofanias. Deus se manifesta no fogo. Ou seja, essa criança que já foi tocada no cimo da cabeça, na testa, que havia sido tocada nas narinas pelo perfume da unção, que havia sido tocada no peito, agora vai receber a energia através dos olhos, ela vai ser tocada nos olhos através da luz. Ou seja, essas crianças vieram ao mundo para brilhar, não é? Por que nós usamos velas nas igrejas, nos velórios, nas celebrações, diante dos santos? Porque para a Igreja Católica, cada um de nós é uma vela. Nós estamos no mundo para brilhar, para fazer um trabalho de luz e não para fazer um trabalho de trevas. E essa criança veio aqui para brilhar. Quando alguém fica num cantinho, não fala com ninguém, não ajuda ninguém, a gente diz, é um sujeito apagado. Elas não vieram aqui para ser apagadas, elas vieram aqui para brilhar e essa luz vai ser mostrada para todos. E por isso nós vamos, nessa luz do Cristo, nesse círio, iluminar essas velas da criança, que elas levam para casa, e é até bonito quando as famílias, no dia do batismo, acendem de novo essas velas e relembram, não é? Que elas vieram aqui para brilhar nesse mundo, para fazer um trabalho de luz e não para fazer um trabalho de trevas. E a luz que vai brilhar nelas é a luz do Cristo. Então o Cristo deveria alimentar essa luz interior. Tem também esse sentido de luz interior que deve dirigir a criança? Tem esse sentido de luz interior, né? E até com muito pouca sutileza, né? A igreja diz para os pais, e sobretudo para os pais, para os homens, né? Acenda de novo essa vela que está dentro de você, né? Não sopre para dentro, não apague essa luz interior, acenda essa luz.
Por isso que é o pai e o padrinho que vão no círio pascal acender a vela. Simbolicamente eles estão dizendo, eu quero que essa luz acenda de novo em mim. Outro dia eu vi uma senhora numa igreja que havia acendido uma vela e ficou ali em silêncio diante daquela vela. Que coisa bonita, né? Simbolicamente ela está querendo que essa luz se acenda nela, se mantenha acesa, não se apague. Ou seja, nós somos uma chama vacilante, mas essa chama não se apaga, né? É normal quando os casais se reconciliam, às vezes fazer um jantar à luz de vela. O amor, ele ama a luz de vela. Você está dizendo assim, olha, você é frágil, talvez você não é aquele sol que eu queria, não é? Talvez esse filho não seja aquela luz que eu estava esperando, aquele holofote, mas é uma luz. Ela existe e é importantíssimo que ela existe. É o que o marido e a esposa dizem sempre um para o outro. É uma pequena luz um para o outro, mas é tão importante que essa luz exista. E nesse sentido seria importante depois alimentar na vida essa capacidade da gente ter acesso a essa luz interior, né? Tem tudo na igreja um caminho que é ensinado através dos próprios exemplos dos santos, que ensinaram como se tem acesso a essa luz, né? Tem uma cética, não é? Tem uma cética, é um caminho pelo qual nós vamos cuidar dessa luz e a comunidade vai cuidar dela. Eu acho tão bonito quando a mãe solteira leva o seu filho para batizar. Ela tinha todas as razões para ter apagado essa luz. Ela não tinha salário, ela não tem esposo, ela não tem casa, ela tinha todas as razões para ter apagado essa luz e ela não apagou, ela não abortou. Ela levou essa luz acesa na igreja. E por isso que a igreja não pode, não deve, realmente não faz, jamais recusar batismo para uma criança dessa, não é? Porque essa mãe não apagou essa luz, só faltava, né, o espaço sagrado apagá-la. Pelo contrário, nós temos que recebê-la, não é? E colocá-la no alto. Essa luz não veio para ser escondida, ela veio para ser mostrada. Um outro ritual importante é o ritual chamado com a palavra difícil, né, que é o éfeta. Poderia nos dizer que se trata? É um ritual belíssimo no batismo, porque depois da criança ter sido tocada nos olhos pela luz, ela vai ser tocada nos ouvidos e na boca pelo celebrante. Antigamente, inclusive, com saliva, repetindo o gesto do Cristo, né, que curou um surdo gago, ele curou tocando. E o éfeta quer dizer abre-te. Ou seja, nós estamos querendo dizer que essa criança não veio ao mundo só para ouvir as coisas, ela veio também para escutar e, sobretudo, para falar, para entrar na posse do seu eu. Quando a gente diz que espera que essa criança se desenvolva, a gente acredita no desenvolvimento da criança. O que quer dizer isso? Desenvolver, sair do envolvimento. A família quer envolver a criança e nós estamos querendo desenvolver, sair do envolvimento. Que ela fale por si mesma, que quando ela fale, seja ela falando. Ou seja, ela não fala o projeto do pai, o projeto da mãe, o que ela aprendeu na televisão, na catequese, na escola, não. O eu fala em plenitude. Por isso que o Cristo diz que nós temos que nascer do buraco do alto, do sopro. Todos nós nascemos da água e do buraco do baixo. E depois compete a nós, ao longo da nossa vida, de nascer do buraco do alto e do sopro, quer dizer, da fala. O eu falando em plenitude. Que essa criança não perca a posse do seu eu. O éfeta é isso, entrar na plenitude do eu, do ser. No momento sucessivo, tem um outro ritual muito curioso, né? Parece que o padre coloca uma pitadinha de sal na língua da criança. Qual é o sentido desse gesto? Esse é um gesto que tem às vezes desaparecido do rito, porque ele não é obrigatório, e portanto ele é belíssimo, não é? É para colocar na língua mesmo, para a criança fazer caretinha mesmo, não é? O sal tem muitos significados, né? O primeiro significado é o sabor, né? A comida sem sal não tem sabor, que dá sabor aos alimentos. Então nós estamos dizendo que essa criança saboreie da vida. Ela não veio aqui para ficar escondida, ficar trancada, ter medo. Não, ela tem que aproveitar, saborear a vida, conhecer os animais, os mares, as árvores, o mundo. Ela veio para saborear esse mundo, ter sabor, não é? Gostar das coisas. E é esse sabor que vai levar à sabedoria, não é? A sabedoria interior, ou seja, a sabedoria que vem de dentro para fora, é uma sabedoria muito diferente daquela que vem de fora para dentro. A que vem de fora para dentro é dos estudos, dos ensinos, é uma sabedoria que custa, né? Eu vejo meu filho estar em provas agora, como custa estudar, não é? Trazer essa sabedoria, vamos dizer, esse conhecimento de fora para dentro. O conhecimento que vem de dentro para fora, não. A gente procura essa luz interior e ele é um conhecimento saboroso. Não é? Um conhecimento de saber mesmo, de sabedoria. Nós queremos que essa criança tenha essa sabedoria. E o sal também significa conservação. Na Palestina e até hoje no Nordeste do Brasil,
É o único recurso que nós temos para conservar proteínas. Você salga a carne, não é? E conserva a carne salgada, o peixe salgado. Então nós estamos dizendo que essas crianças se conservem, que tudo que aconteceu nesse rito não se deteriore. Porque para entrar no reino dos céus nós temos que ser como as crianças, disse o Cristo, não é? Nos tornarmos como as criancinhas. Ora, se elas já são crianças, elas não têm que se tornar crianças, elas têm que se manter crianças. Então, que nessa plenitude do ser que elas estão, que essa plenitude se mantenha. O sal tem então esse significado da conservação. E de novo aparece o branco, porque o sal é branco, ou seja, plenitude de possibilidades para essas crianças. Todas as cores, tudo é possível para elas. Então você está concluindo o batismo dizendo que tudo se conserve. Essa cerimônia, a alegria, a graça de Deus, a unidade, a riqueza dessas crianças, que tudo que foi vivido aqui ao longo desse ritual se conserve. Eu acho que quando uma pessoa toma um gesto corajoso na vida, conta para nós, ou um filho faz uma coisa que você fica orgulhoso dele, a gente deveria talvez pegar um sal e pôr na língua dele dizendo assim, que Deus te conserve, que você se conserve agindo do jeito que você agiu. Muito bem, doutor Evaristo. O senhor costuma dizer que no final do ritual do batismo entregue à criança um documento. Que documento é esse? Não, a criança batizada tem direito a um documento de filiação a Deus, mas não é a certidão do batismo. Esse documento que é dado à criança é um documento que não se destina a registrar no cartório, nem a gravar na pedra. É a oração do Pai Nosso, se chama a entrega do Pai Nosso. Você entrega o Pai Nosso para as crianças. Essa oração ele não vai gravar no cartório, nem registrar na pedra. Ele vai gravar no coração. Por isso que a gente diz decor. Você vai aprender decor, no coração. Esse é o documento de filiação a Deus. Toda vez que ele precisar se dirigir a Deus, numa dificuldade na vida, ele vai poder se dirigir a Deus como Pai. Eu acho tão bonito que na oração do Pai Nosso não tem a palavra Deus, não tem a palavra Senhor. Já até tentaram pôr aí numa certa época, em certas traduções, mas não tem. Só tem a palavra Pai. Você se dirige a Deus como Pai. E aí tem a tradição da nossa igreja. A igreja católica não foi inventada no Rio de Janeiro, não foi fundada nos Estados Unidos por um homem inspirado. Ela foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que transmitiu essa oração para os seus discípulos. O João, por exemplo, ensinou para o Policarpo. E o Policarpo ensinou para o Irineu. E assim veio até os nossos bisavós, que transmitiram para os nossos avós, para os nossos pais e para nós. Acho bonito nas igrejas, quando eles colocam assim na escadaria, os bisavós, os avós, os pais e as crianças, mostrando essa transmissão. Isso é a nossa tradição. Nós transmitimos essa fé e essa oração do Pai Nosso é esse documento que diz que o nome dessa criança está escrito no livro da vida. Ou seja, a mãe pode ser uma pessoa infeliz, o pai pode ser um bêbado, um violento, um ausente, mas essa criança tem uma outra genealogia. Ela tem uma genealogia celeste, ela é filha do cosmos. A gente vê no nosso povo coisa bonita, às vezes uma pessoa com a família que é uma desgraça, ele consegue trabalhar, estudar à noite, se formar, os vizinhos mostram quanto, e olha onde ele chegou, e olha que a família dele, né, o pessoal te comenta. Ou seja, ela sabia que ela tinha uma outra genealogia. Quer dizer, nós temos uma outra genealogia, nós não somos só resultado de um encontro biológico, né? Nós temos uma genealogia celeste. Viemos das estrelas e vamos voltar para esse Pai. Nesse sentido, é importante também a figura dos padrinhos, justamente quando os pais talvez não podem fazer esse papel, não têm condições. Qual seria o papel dos padrinhos? Qual é o sentido? Os padrinhos representam um compromisso a mais, não é? De educar na fé essa criança, de acompanhá-la, de ampará-la. Quer dizer, elas têm uma referência a mais. Elas não estão limitadas simplesmente a esse destino, que poderia ser até muito estreito, de um pai e de uma mãe. Elas têm um pai no céu, elas têm em Nossa Senhora a imagem de uma mãe nos céus, e elas têm também no padrinho e na madrinha, não é? Esses que às vezes, enquanto os pais são a lei para a criança, eles serão talvez como os avós, o sonho, não é? Eles representam um compromisso a mais da comunidade de educar essa criança. Mas quem educa na fé não é só o pai nem o padrinho, é a comunidade, a comunidade. Por isso dizia há pouco Dom Eugênio Salles, numa entrevista, não é? Aquela ordem que ele deu aos padres do Rio de Janeiro de não hesitar, não é? Na hora de batizar os filhos das prostitutas. Eles merecem, o batismo não pode ser negado a ninguém. É um tesouro, é um presente dado às crianças que não pode ser negado a ninguém. Nesse livro, o senhor diz que existe um paralelo entre o batismo e o ritual da morte que acompanha o cristão na última passagem. Qual é esse paralelo?
Os paralelos são vários, né? Mas o batismo é, de certa forma, ao entrar na água, ao receber a água, nós participamos da morte do Cristo, não é? Nós participamos do sepultamento e da ressurreição. No dia do batismo, o pai e a mãe levam as crianças no colo porque elas não podem andar. Reza o Pai Nosso por elas porque elas não sabem rezar. Agradece a Deus os filhos que tiveram. Mas no dia que os pais morrem, são os filhos que vêm e rezam um Pai Nosso pelo pai ou pela mãe porque ele não pode rezar ali no caixão. Eles agradecem a Deus, o pai e a mãe que tiveram, abençoam e depois eles levam no colo. No dia das exéquias, são os filhos que levam o pai e a mãe no colo. E no dia do batismo, são os pais que levam o filho no colo, né? E queira Deus que todos estejam batizando seus filhos, criança, né? Levando eles no colo, para que um dia também esses pais e essas mães sejam levados no colo pelos seus filhos. Muito obrigado, doutor Evaristo, por estar mais uma vez em nosso programa. Eu que agradeço. Quem quiser adquirir os livros Água, Sopro e Luz, Alquimia do Batismo e Agora e na Hora, Ritos de Passagem à Eternidade de Evaristo de Miranda, publicados por Edições Loyola, é só ligar para o telefone 011 6914 1922, 011 6914 1922. Depois de ouvirmos a entrevista do Dr. Evaristo Miranda, convidamos o Padre Serginho Vale para ajudar-nos a aprofundar um pouco mais o batismo do ponto de vista sacramental. Em primeiro lugar, Padre Serginho, o que é um sacramento? Os sacramentos são sinais, são meios, eu gostaria de dizer mais fortemente do que sinais, são meios pelo qual a igreja ela coloca a pessoa em contato com Deus e Deus também entra em contato com a pessoa. E isso acontece através de uma comunicação muito forte, a tal ponto que a pessoa entra dentro do mistério da salvação, participa desse mistério da salvação, ou seja, ela recebe a salvação hoje. Aquela salvação que nós não conseguimos presenciar e nem participar há 2000 anos atrás, com a morte e ressurreição de Jesus, essa salvação acontece nesse momento em que nós celebramos os sacramentos na igreja. Nós chamamos isso de memorial litúrgico. E no caso específico do batismo, o que produz esse sacramento? O que o batismo produz são muitos efeitos, eu diria, né? O batismo nos introduz na história da salvação, nos incorpora a Jesus Cristo, ele traz uma missão para nós e ele também nos diviniza. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o batismo nos coloca dentro dessa história da salvação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo trouxe para nós. Através do batismo, nós começamos a ter uma história que ela é pautada de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Então, olhando nessa ótica, a gente poderia dizer que o batismo não é alguma coisa que eu estou pedindo para a igreja, é o contrário. O batismo é alguma coisa que Deus está oferecendo para mim para que eu possa ter vida plena e vida em dignidade, como diz Jesus Cristo em João capítulo 10, versículo 10. E quais são os efeitos que provoca esse sacramento dentro das pessoas? O primeiro deles seria que a gente se incorpora a Jesus Cristo. A primeira carta de Coríntios, que Paulo escreve aos Coríntios, né, capítulo 12, versículo 12 a 27, ali diz o seguinte, que nós nos tornamos um em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Através do batismo, nós entramos dentro da igreja e nós começamos a fazer parte do corpo de Jesus Cristo.
Cristo é que conduz agora a nossa vida. E essa condução da vida, esse modo de viver, essa dimensão que a gente chama na teologia como dimensão moral, ou seja, o jeito de viver, é uma dimensão que vai de acordo com a cabeça de Jesus Cristo. Isso significa para nós que nós vamos pensar como Cristo, que nós vamos agir como Cristo e que nós vamos ter as mesmas atitudes de Cristo. Significa também que nós vamos entrar dentro da dinâmica que Jesus Cristo pede para nós vivermos. Ou seja, viver como alguém que não é uma outra pessoa, mas que é um cristão, que tem a sua vida marcada, pautada, eu diria assim, a sua vida direcionada através do Evangelho. Ele vive de acordo com o Evangelho. Faz sentido dizer que, de alguma forma, o ser humano é divinizado no momento que recebe o batismo? Como isso acontece na prática? Sim, acontece. Inclusive, tem vários textos da liturgia, né? Se nós olharmos, por exemplo, a liturgia do Natal, na liturgia do Natal tem várias orações que diz o seguinte: desde o momento que Jesus Cristo assume a nossa humanidade, Ele nos dá condição também para nós assumirmos a nossa divinidade dele. Ou seja, nós nos tornamos também divinizados. Se nós pegarmos, por exemplo, a Quaresma, principalmente no ano A, o ano litúrgico da Quaresma, no ano A, nós vamos ver que no segundo domingo vai haver o Evangelho da Transfiguração. E essa transfiguração mostra justamente o que acontece conosco. Nós somos transfigurados e nos tornamos divinizados, ou seja, nos tornamos pessoas novas, cheias da graça divina dentro da nossa própria vida. Padre Serginho, hoje em dia existem muitas religiões, inclusive orientais, que têm essa proposta, esse caminho, essa cética, né, que leva o ser humano a conquistar, a roubar, de certa forma, a divindade, né? É isso. É um caminho até o ser humano se esforça para se tornar divino, né? Superior. No cristianismo não é bem assim. Não, o cristianismo é o contrário, justamente, né? A gente percebe que as pessoas, nessas religiões, elas querem tomar conta de Deus para depois utilizar Deus para os seus fins, né? Por exemplo, tomar conta de Deus para que Deus resolva problemas deles, tomar conta de Deus para que Deus solucione problemas que eles têm na vida financeira, vida amorosa, problemas pessoais e coisas semelhantes. Então, existe isso. No cristianismo, não. No cristianismo, é Deus que toma conta da gente. Só que Deus não é um Deus invasor. É um Deus que entra pedindo licença para nós. Então, não é nós que tomamos conta do divino para manipular o divino do jeito que a gente bem gostaria, mas é o contrário. Somos nós aliás, é o contrário. É Deus que toma conta de mim para que eu tenha também os mesmos caminhos, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir que Deus quer que a gente haja. E isso acontece pelo batismo, né? Nesse sentido, o cristianismo tem uma visão teológica muito interessante, porque existe na divindade, né, existem três realidades distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é a função dessas realidades no caso do batismo? O Pai, ele digamos, vamos chamar de funcionar, né? Função, porque o termo, do ponto de vista teológico, seria um pouco estranho. Mas o Pai é aquele que nos santifica, é aquele que nos dá uma vida para nos tornar santos. E depois o Pai também é ponto de chegada. Nós caminhamos nas estradas do mundo até chegarmos um dia na casa do Pai. Depois o Filho, ele tem a função de nos redimir, ou seja, ele vem até nós e através do batismo, ele nos tira da condição de pecado, da condição de escravidão e nos coloca numa dimensão de vida nova, de pessoas libertadas. E o Espírito Santo, ele tem essa função também de nos tornar santos enquanto nós caminhamos nessas estradas do mundo. Então, quando nós somos batizados em nome da Trindade, em nome do Pai, que nos torna santos, em nome do Filho, que nos torna livres, e de fato o batismo tem essa finalidade também, né, de nos libertar de todo o pecado, do pecado original de modo particular, mas também de todos os pecados pessoais, no caso de um batismo de adultos,
todos os pecados são perdoados, né? Nós somos pessoas libertadas, pessoas livres, e o Espírito Santo, que é aquele que nos conduz no caminho da santidade. Ele que guia a igreja, ele também guia cada um dos membros da igreja, que somos nós. E uma coisa muito bonita do batismo nesse sentido, Roberto, é que o batismo e o batizado, ele não somente tem o Espírito Santo como uma iluminação para ele, mas ele tem o Espírito Santo dentro dele, a ponto de São Paulo falar que nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Ou seja, eu sou casa do Espírito Santo, eu sou o lugar onde o Espírito Santo mora, onde o Espírito Santo habita. Nesse sentido, vai toda a luta do cristianismo durante os séculos para dizer a grande dignidade que tem no ser humano e defender essa dignidade. Exato, e nós muitas vezes esquecemos isso, né? O ser humano, ele em si já é imagem e semelhança de Deus, né? Isso também é sempre da teologia paulina, teologia de São Paulo. É sempre imagem e semelhança de Deus. E além de ser imagem e semelhança de Deus, pelo batismo, nós somos como que consagrados. É um pouco aquilo que São João Batista explica quando os publicanos, os fariseus vieram perguntar: mas por que você batiza? E ele disse: não, eu batizo com um batismo de água, ou seja, um batismo simbólico. Mas aquele que vem depois de mim, que é Jesus Cristo, vos batizará no Espírito Santo. Né? Então, o que acontece? Nós somos batizados com a água porque é símbolo. E isso o Dr. Evaristo de Miranda explicou muito bem. Agora, esse batismo acontece na força do Espírito Santo. De novo vem a divinização. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus e nós nos tornamos cheios do Espírito Santo. Esse batismo é no Espírito Santo. E isso tem também uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Hoje em dia se fala do batismo de água e depois se diz: não, vai ter também o batismo do Espírito Santo. Não, não existe dois batismos. Existe um único batismo e esse batismo já acontece no Espírito Santo. Depois vem um outro sacramento chamado que é a confirmação, que se confirma no Espírito Santo. Mas esse batismo acontece já na força do Espírito Santo. E quando nós rezamos o símbolo, a profissão de fé na missa, não a profissão dos apóstolos, essa mais curta, mas a niceno-constantinopolitana, aquela mais longa, nós, a certa altura, nós dizemos assim: professo um só batismo para a remissão dos pecados. Então, a sua pergunta vem um pouco respondendo isso. Nós nos tornamos, com a presença da Trindade em nós, templos do Espírito Santo, e isso acontece através de um único batismo que nos redime e nos faz criaturas novas e filhos de Deus. O Senhor, no início, falou que o batismo também nos traz uma missão. Qual seria essa missão? Aqui é a missão de nós nos tornarmos cristãos, né? Quando eu falo assim para o povo, eu sempre gosto de dizer que depois do batismo a gente não é um cristinho, a gente já é um Cristo grande, né? Então, por ser um Cristo grande é que nós dizemos que nós somos um cristão. E essa missão eu gostaria de recuperar um pouco aquilo que está no ritual do batismo. O Dr. Evaristo já falou muito bem sobre isso, mas eu gostaria de recuperar. Primeiro, como é que acontece essa missão? Nós, no dia do nosso batismo, nós somos assinalados, depois do batizado, com o óleo perfumado, com o óleo do crisma. E nós nos tornamos também, nesse ponto, missionários. Como profetas, o cristão é alguém que denuncia a não-vida, o cristão é alguém que denuncia a indignidade da vida, o cristão é um profeta que, quando vê que a vontade de Deus não está sendo manifestada no meio do povo, ele grita a favor dessa vontade. Portanto, é profeta. É sacerdote, porque todo cristão, desde o dia do batismo, é convidado a oferecer um culto que seja agradável a Deus. E o culto que Deus quer, como diz Santo Irineu, é que o homem viva, que a mulher, que a pessoa humana tenha vida. Então, cada vez que ele promove a vida, ele está oferecendo esse culto agradável a Deus. E ele se torna também rei, sacerdote, profeta e rei. Rei por quê? Porque através do batismo ele recebe a missão de governar esse mundo, mas de governar esse mundo de acordo com os parâmetros, de acordo com aquilo que é do reino de Deus. Ou seja, um mundo que seja pautado na justiça, na verdade, na santidade, na solidariedade, na fraternidade, no amor, na paz, todos esses valores do reino de Deus. Depois, o segundo símbolo que é dado para ele é a veste branca.
E a veste branca diz muito claramente, no momento que o padre coloca essa veste branca, que ele deve conservá-la até o final da vida. Então, a missão do cristão qual é que é? É de levar essa veste branca que é o próprio Jesus Cristo. Até o final dos nossos dias, nós somos convidados a sermos imagem de Jesus Cristo agindo no meio da sociedade. Não é possível que um batizado, ele desde que tenha aquela imagem de Cristo, ele não seja capaz de viver como um batizado no meio da sociedade. Depois eu vou deixar fora o éfita, que já foi muito bem explicado pelo Dr. Evaristo Miranda, né? E gostaria de apresentar o último símbolo, que é o símbolo da luz. É quando o padre entrega uma vela acesa para cada uma das crianças, ou então no caso do adulto, cada um dos batizados. Aquela luz é para brilhar. O padre, na hora que diz, recebe a luz de Cristo, que essa luz brilhe. E o doutor Evaristo falou muito bem. Nós não somos pessoas para vivermos apagadas. Nós somos pessoas para brilhar. E o nosso brilho acontece através do batismo. Desde o dia que eu fui batizado, eu devo brilhar de acordo com o brilho que vem do Evangelho, de acordo com o brilho que vem de Jesus Cristo. A minha vida deve ser não simplesmente uma vela, se for possível um holofote, se for possível uma iluminação total, para que todas as pessoas que nos olharem, que verem a minha pessoa como batizado, possam dizer, aquele lá é um cristão. É alguém que tem a vida de Deus dentro de si, porque essa vida brilha nos seus olhos e brilha através da sua vida. Nós conversamos com o padre Serginho Vale, que nos ajudou a refletir sobre os aspectos teológicos do batismo. Muito obrigado.